E por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve a suspensão do X no Brasil. Acompanharam a decisão do ministro Alexandre de Moraes os ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Ao proferir o voto, Zanin afirmou que a decisão do colega encontra amparo legal. Segundo o ministro, a suspensão determinada por Moraes teve como objetivo garantir que ordens judiciais sejam cumpridas pela rede social. Fux, apesar de acompanhar o ministro Moraes, apresentou algumas ressalvas. Segundo o ministro, a decisão referendada pela primeira turma do STF não deve atingir pessoas que não tenham participado do processo. A ministra Carmen Lúcia afirmou que a derrubada do X foi tomada por uma medida grave, séria e que se fez necessária. Abre aspas. Nem o juiz há de julgar por voluntarismo, nem o particular pode se achar por vontade própria mais soberano que a soberania de um povo, que se faz e se constrói segundo o direito que ele cria, impõe e cumpre. Fecha aspas. Já o ministro Flávio Dino afirmou que a soberania nacional está acima da rede social de Elon Musk. Dino também disse que a fortuna de Musk não permite que o dono do X viole a Constituição brasileira. Ana, vamos lá, vamos começar. Na sexta-feira, então, o ministro Moraes decide suspender o X e decidiu, Ana, levar para a primeira turma essa decisão. Ele poderia, inclusive, ter levado a decisão a plenário, para apreciação de todos os ministros. Mas ele decidiu levar o assunto aí para a primeira turma, composta por 5 juízes, ele e mais 4. E o resultado foi, então, por unanimidade. A gente teve ali um voto ali do Luiz Fux que vale a gente comentar, mas o fato é que todos referendaram aí o banimento da Rede X no Brasil. Qual a sua avaliação também, Ana, a respeito dessa decisão do ministro Moraes de levar para a primeira turma e não para plenário? Paula, vamos lá. Eu acho que o medo, né? O medo porque levar para o plenário, eu acho que o debate seria mais acalorado, digamos assim, porque levar uma decisão dessa para o plenário, o país ia parar para assistir, porque hoje o brasileiro adquiriu essa independência intelectual que eles tanto odeiam. Esse é o problema. E por isso eles precisam censurar as redes sociais e derrubar as redes sociais, assim como eles tentam sempre derrubar os aplicativos de mensagem. Exatamente porque hoje o povo gosta de política, sabe os nomes de todos os ministros, o povo se intera das decisões, o povo lê a Constituição e o povo pede que ela seja respeitada. Esse é um ponto. O segundo ponto, Paula, é que todos eles ali, os 5, eles entrarão para a história. Os nomes ficarão para a história como os censores do Brasil. O Augusto sempre fala, né, que durante o AI-5 eles censuravam a publicação, não o veículo. Não existia isso de fechar o veículo, fechar jornais, fechar revistas. Eles censuravam certas publicações. Então, essa composição dessa turma do Supremo vai ficar marcada nas páginas da nossa história como a composição da turma censora, que aplicou a censura no Brasil. Outro ponto, Paula, é que desde a queda, a censura, o banimento do X, a plataforma parece que está mais forte do que nunca, e sem aquela chatice, né, dos progressistas, esquerdistas, dos reais intolerantes ali, provocando um tumulto. Não que a gente queira que eles sejam censurados, eles poderiam continuar ali. O debate tem que ser respeitado e nós temos que defender até a liberdade daqueles que nós não gostamos ou que nós não gostamos das ideias, a liberdade deles se expressarem. Agora, o X continua forte. Há hoje um movimento das pessoas usando VPNs ou as pessoas tweetando, postando de outros países, ou seja, há uma... Eu não colocaria desobediência civil, é um pouco de desobediência civil, mas nós não estamos falando de uma desobediência, porque a ordem do Alexandre de Moraes é uma ordem ilegal, que viola as nossas leis. O que o Elon Musk disse lá atrás, durante
o caso dos Twitter Files Brasil. A lei violou a lei. Então, na verdade, não é nenhuma desobediência civil, mas uma obediência à nossa Constituição. É um movimento que nós queremos, estamos fazendo para salvar a nossa Constituição e para honrar, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal, que com essa Constituição e essa turma entra para páginas estranhas no Brasil, Paula. E para finalizar, o discurso, né, de fortuna, ele é bilionário, o discurso do comunista Flávio Dino sempre tem que vir com aquele cheiro de naftalina. Discurso de bilionários, bilionários são malvados, eles não respeitam as leis. Não tem nada disso. O bilionário está mostrando que o Supremo Tribunal Federal não respeita as nossas leis. E agora, né, o único foguete do Elon Musk que dá ré é esse que ele lança para o espaço para colocar satélites, esse dá ré, porque o foguete dele para defender a liberdade de expressão, esse ele já mostrou que não volta para a base. Bom, antes de eu girar esse assunto, Augusto, você gostaria de retomar o assunto anterior? É uma correção. Eu me referi a um livro do Mário Vargas Llosa, é dele mesmo, mas não, o título original é La Fiesta del Chivo, não El Dia. E a tradução em português é O Dia do Bode. A festa, desculpe. É La Fiesta del Chivo, é a festa do bode. Não deixem de ler, porque aí vocês vão ver o que parece uma paródia da política brasileira e realmente vocês vão enxergar muitos personagens parecidíssimos com esses brasileiros que são puxa-sacos, né? Puxa-sacos, eles não têm medo do Alexandre, porque eles sabem que tem um limite para isso, até eles, sabe? Eles querem surtar, escondidos, aí desfrutar do nosso dinheiro. É isso. Olha só, nós já passamos das 100 mil telas nesse momento, acompanhando o Oeste Sem Filtro, lembrando sempre de quem nos acompanha, quem nos ouve pelas rádios, web rádios e também nos assiste pelas TVs em todo o Brasil. Piotr, o que te chamou a atenção aí nessa decisão da primeira turma, né? Foram 4 votos referendando a decisão do ministro Alexandre de Moraes e vale lembrar, né, Piotr, que ao referendar essa decisão de suspender, banir, proibir a rede social X, eles também estão referendando uma forma pouco usual de intimar alguém via rede social, como foi feita no caso do X, né, via rede, e também uma forma de banir pessoas que não fazem parte de um processo. Todos os 22 milhões de usuários da rede social X foram punidos nessa decisão e não integram o processo. Essa turma aí, ao referendar o voto do ministro Alexandre de Moraes, referendou a cassação da liberdade de expressão. E também a censura prévia. Ué, você não pode postar, você não pode usar nada no X, então você está achando que eu vou cometer um crime lá na frente. Mas isso é censura prévia. Me permita só voltar num ponto que a Ana fez menção, né, esse discurso do Dino, até porque eu vou me ater ao voto do Dino, um trecho do voto do Flávio Dino. A Ana lembrou aí dessa coisa de comunista, que ele toda hora cita a questão do dinheiro. Deixa eu só fazer uma menção ao ministro Flávio Dino. Se tem um único momento em que você viu o Elon Musk usar o dinheiro dele, foi para a Starlink continuar prestando serviços no Brasil, apesar das contas bloqueadas. Que empresa faz isso no mundo? Deixa de receber e continua prestando serviço, porque entende que em algum momento alguém terá sensatez, inclusive na Corte Suprema, de perceber que aquilo é uma bobagem, aquilo é uma afronta ao direito brasileiro. Bom, então, nesse momento, o dinheiro do Elon Musk é bem-vindo. Mas só neste momento ele usou o poder. E nesse caso, para beneficiar o Brasil. Um Brasil que provavelmente o Supremo conhece pouco. Os que estão lá no meio da Amazônia. Inclusive as Forças Armadas. São as únicas também que conseguem ficar lá no meio do mato. Porque Brasília é uma ilha da fantasia. Mas vamos lá, eu vou pegar um trecho do voto do ministro Flávio Dino, que é, para mim, o pior de todos. É o mais grave de todos. Porque aqui muita gente se baseou, e eu fiquei assombrado com tanto de gente que está achando que essa censura a gente bem informada, ou supostamente bem informada, que essa censura ao Twitter faz sentido, porque tinha que cumprir a lei brasileira de ter um representante aqui. Vamos só referendar, na verdade, um fato. O Twitter tinha representante no Brasil. O Elon Musk o tirou
ou tirou o representante daqui, porque tinha receio, baseado em fatos do próprio Supremo Tribunal Federal, de que uma arbitrariedade poderia ser cometida contra um funcionário dele. Ele, na condição de dono do veículo, falou, eu preciso proteger essa gente. O que faz um patrão responsável dentro daquele conceito de ESG, que é outra bobagem que o mundo fica cuspindo sem saber o significado daquilo? Protege o seu funcionário, a começar do seu funcionário. E as arbitrariedades com prisões que vão para aqueles inquéritos que você não tem acesso aos autos, que os advogados não conseguem fazer a defesa, bom, neste momento o que o Elon Musk só fez foi retirar o representante. Se o devido processo legal estivesse a pleno vapor no país, estivesse sendo seguido, se o Estado Democrático de Direito estivesse vigindo no país, ele não retiraria, porque provavelmente haveria uma denúncia, teria na primeira instância um processo, um inquérito, abre-se ali uma investigação, direito à defesa, primeira instância, segunda instância. Não tem possibilidade de recurso hoje, porque o recurso às vezes nem é julgado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, que não deveria ser ele a julgar. Disse aqui o ministro Flávio Dino, abre aspas, veja só onde foi o ministro Flávio Dino buscar inspiração para esse voto. As pessoas naturais e jurídicas têm pleno acesso a um vasto sistema de recursos e instrumentos de impugnação das decisões do judiciário. Quem tem? Nós estamos convivendo desde aquele momento, para se lembrar, daqueles empresários na eleição, da coisa do Zap, em que os advogados não conseguiam ter acesso aos autos, porque eles não conseguiam entrar com recurso, porque não sabiam do que estavam sendo acusados. Vamos lembrar disso, ministro? Isso é fato. Eu dei espaço para vários advogados me dizerem isso publicamente. Agora, por que um advogado vai lá com a omissão da OAB, sim senhor, com a omissão de todos os juristas que não se revoltaram com aquilo? Como é que você tem no Brasil, como o senhor disse aqui, um sistema de recursos e instrumentos de impugnação das decisões da justiça? Diz ele aqui que é um vasto. Vasto em quê? Neste caso, o recurso teria que ser apresentado a quem? Ao ministro Alexandre de Moraes. Ele mesmo julga o recurso dele próprio, uma decisão? Qual é a Corte Superior? Não tem. Vai para o pleno? Não vai para o pleno. Bom, então como é que não tem vasto nenhum? Vamos lá. Mas a ninguém é dado obstruir a justiça ou escolher por critérios de conveniência pessoal. Neste caso, tinha ali claramente a possibilidade de uma prisão arbitrária do representante do X no Brasil. Quais determinações judiciais irá cumprir? Segue aqui o ministro. O poder econômico, aqui vem de novo essa história, a ladainha, e o tamanho da conta bancária não fazem nascer uma esdrúxula imunidade de jurisdição. Quem disse que ele alegou a questão financeira? Ele estava só pedindo, e isso é muito claro, para que se cumprisse a lei brasileira, a Constituição do Brasil. Não há, eu fiz menção isso semana passada aqui novamente, porque não foi a primeira vez que eu disse, em nenhum momento ele impôs lei americana aqui, são as leis brasileiras que ele quer ver cumpridas, como nós estamos pedindo isso há tanto tempo. Então, vem esse voto aqui do ministro Dino, que era previsível, queria seguir o Alexandre de Moraes, bom, tudo isso a gente sabe. Agora, com esse argumento, onde está esse vasto sistema de recursos e instrumentos de impugnação das decisões do judiciário? Convença meia dúzia de advogados independentes e eu mudo a minha opinião. Todos eles já me disseram que não existe. Eu já posso antecipar o resultado da sua enquete.